aí, pessoal? Este vídeo demorou, mas meu amigo Chris King me ajudou a editar. Espero que gostem. Fui a Arizona State, preguei o evangelho com Cliff Knechtel e George Jinko. Foi poderoso. Fiquem ligados, assistam ao vídeo todo. É encorajador e poderoso. Espero que gostem. Ok, você vai perguntar e o Bryce responde a próxima. Sim, senhor. Deus odeia. Será que Deus odeia, Bryce? Eu não acho que Deus odeia as pessoas. Eu acho que ele odeia o mal, tá? Então, você tem que entender. No jardim, Deus pretendia criar o homem para adorá-lo, mas ele nos ama o suficiente para nos dar livre-arbítrio. Isso significa que, na sua mente inerente, você pode escolher se quer ir ao McDonald's esta manhã para o café da manhã ou ao Chick-fil-A para o café da manhã. E creio que Deus é tão amoroso que diz: amo minha criação para que me escolha, me adore e me siga. Mas temos a opção de escolher o mal ou não. E o mal contradiz diretamente o caráter de Deus. Então, eu acho que quando reconhecemos, quando caímos em si, se olharmos para a história do filho pródigo e ele diz: preciso do meu pai, diz que ele voltou a si. Então, quando se trata de Jesus, dizemos: meu caráter, minhas ações estão em total oposição ao que Deus pretendia como meu desígnio original. Deus, eu me arrependo. Obrigado pelo perdão e eu me afasto disso. E Deus odeia o mal o suficiente para se tornar mal numa cruz e assumi-lo para pagar o castigo. O mal e o pecado nos separam de Deus. Tem que haver um pagamento. Mas com o sangue de Jesus, morre na cruz, ressuscita, põe o sangue no propiciatório, pagando por nós. Entende o que eu digo? Então sabemos que os seres humanos são valiosos porque são feitos à imagem de Deus e ele não odeia os seres humanos, mas também, quando olho para o valor, acho que o valor é determinado pelo preço que as pessoas colocam nele. Então, se você for a TJ Maxx, vai comprar uma camiseta por $19,99 que poderia ter comprado na Macy's por 100, certo? E a razão pela qual foi para a TJ Maxx foi porque não o consideraram valioso o bastante para pagar $100. Por isso foi parar na loja. E quando você olha para nossas vidas e diz: Deus me odeia? Não, ele odeia o pecado. Então, como Deus me vê? E você diz: ok, qual é o preço que Deus coloca em mim se ele odeia o pecado e não a mim? A própria vida dele. Certo? Então acho importante que entendamos. Ele não nos odeia, mas odeia o mal. E nos chama para fora desse estilo de vida, literalmente tornando-se humano, vivendo uma vida perfeita, pagando a pena que devemos com nossa vida e ressuscitando para que possamos estar unidos a ele. Obrigado, Bryce. Sim, senhor. Tá, só um segundo. Não aplaudam após a resposta, ok? Não estamos aqui para aplaudir uns aos outros, ok? Ah, foi minha culpa, cara. Sinto muito. Não me avisaram. Eu achei que ele fez um bom trabalho. Você chegou atrasado. Sim, senhora. Irmãos e irmãs em Cristo, por que tanto ódio e racismo no mundo agora, especialmente na imigração? Por que tanto ódio e racismo neste mundo? Passa pra mim. Certo, quando penso em pecado, muitas vezes acho que é uma ação minha. Temos que saber que o pecado é uma condição do mundo. Não é só uma ação, tipo, eu dou um soco no Cliff e isso é pecado, é raiva. Descontei no Cliff, mas o pecado é uma condição do mundo. Então, quando você olha no jardim, Deus dá domínio ao homem sobre toda a criação. E quando o homem peca contra Deus, o pecado entra no mundo, a condição. É por isso que você tem coisas loucas como sofrimento, câncer e tudo isso, ódio e afins. E o que podemos fazer como seguidores de Cristo? A questão para mim não é por que tanto ódio, porque ao ver pessoas com vidas radicais em oposição a Deus por não crerem nele, não me choca, pois o pecado é uma condição do mundo. Então a minha pergunta é: o que posso fazer como cristão para representar o amor de Deus a pessoas que estão em total oposição a ele, que o odeiam, que odeiam o seu povo, e como posso amá-las da forma que Cristo as amou para tirá-las do seu estilo de vida de pecado, mas sabendo que são valiosas? E então acho que essa é a pergunta que temos que fazer a Deus e ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, guia-me neste caminho. Mas o ódio existe por causa do pecado. É uma condição do mundo. Mas o belo é que o pecado foi pago e um dia Jesus vai voltar para pagar tudo, né? Não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais choro por causa do sofrimento, porque na segunda vez que Jesus voltar, ele vai julgar a terra com justiça e as nossas ações vão testemunhar contra nós. As nossas vidas vão testemunhar contra nós. Há o outro lado, que é: a vingança é do Senhor. Quando há ódio, Jesus diz: não olho por olho, mas a outra face. Não é apanhou? Revida. Eles apanham, você apanha e ok, não posso revidar assim, pois não é a cultura atual, não é a cultura que Jesus ensina e um dia, quando Jesus voltar, tudo será julgado justamente. Tudo pago. Tenho um irmão mais novo que transplanta rins e fígados no Hospital Duke, na Carolina do Norte. Tenho uma irmã mais nova que empacota compras e tem deficiência mental. Se não há Deus, quem é mais valioso? Meu irmão brilhante ou minha irmã com deficiência mental? Mas se não há Deus, é meu irmão segundo a nossa cultura. Pagaremos muito dinheiro ao meu irmão para transplantar rins e fígados. Uau! Minha irmã, com a mente de uma criança, nível de 3ª série. Quem se importa? E veja o que Jesus Cristo faz. Ele aniquila esse pensamento podre de uma vez por todas. Porque Cristo, como meu irmão e irmã, entendem o pecado, todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Agora, essa imagem foi manchada em todos nós. É o que o pecado faz. Ele a mancha. Então, em vez de amar, eu odeio. Em vez de ser compassivo, sou apático. Em vez de respeitar a todos, sou desrespeitoso. E a imagem de Deus é desfigurada. Mas um cristão é alguém que diz: Senhor Jesus, restaure em mim a imagem de Deus, a tua imagem. Quero ser mais como Cristo.
tenho um longo caminho a percorrer, mas quero ser mais como ele. E quando você entende isso, racismo, sexismo, humilhar alguém, não é uma opção. Porque quando você ataca um ser humano, está basicamente dizendo, Deus, ao criar essa pessoa, você errou. É uma mentira. Quando Deus nos criou, fez um trabalho lindo. Não nascemos perfeitos. Ninguém é. Nascemos quebrados. A vida é sobre cura. A graça de Deus é a cola. Sim, senhor. Olho para você e vejo um homem humilde e bem vestido. Olho para o Bryce, ele tem piercings duplos aqui. Se eu olhasse para vocês dois, à primeira vista, sei que devemos olhar para o que está no coração. E a sua fé no coração faz você parecer um cristão. Mas à primeira vista, se alguém andando na rua, se eu olhasse para vocês dois, vejo a diferença entre você e você. E vejo que esse é um homem de Deus e você, não digo que não seja de Deus, mas parece mais mundano. Certo. É justo. Pedro diz para nos adornar dentro e não fora. Compreendo, eu discordo. E eis o porquê. A forma como o Bryce se veste e a forma como eu me visto são expressões culturais. Existem muitas culturas diferentes e preciso ter muito cuidado para não batizar a minha cultura como a única forma correta. Até Abraham Lincoln, o grande presidente, durante a Guerra Civil, foi abordado por um ministro que disse: Senhor Lincoln, vamos orar para que Deus esteja do nosso lado. Por nossa guerra. Lincoln respondeu com humildade e sabedoria. Lincoln respondeu: não vamos orar para que Deus esteja do nosso lado, vamos orar para que nós estejamos do lado de Deus, pois o lado de Deus é sempre o correto. Ei, pessoal, se vocês realmente acreditam em Jesus, vocês todos vão ser um bando de republicanos. Falso. Existem muitos seguidores comprometidos de Cristo que são democratas. Qual é o ponto? O ponto é que a verdadeira solução para os problemas da América não é o Partido Republicano nem o Partido Democrata. É o Reino de Deus. Amém. É a lei de Jesus Cristo. A América é grandiosa quando a América segue a Jesus Cristo. Quando a América vira as costas a Cristo, a coisa fica feia bem rápido. Não me importa se estamos falando de escravidão, de tráfico de crianças para fins sexuais, de pornografia exportada para todos os cantos do mundo. A América é feia quando viramos as costas para Cristo. Mas quando nos arrependemos e seguimos a Cristo, somos um grande país. É por isso que, como podem perceber, somos totalmente sobre Jesus Cristo. Eu posso garantir a vocês, Bryce não é mundano com tatuagem ou brincos nas orelhas, ok? Ele não está sendo mundano. Ele não acha que é sábio espiritualmente humilhar-se mais e parecer mais Cristo? Se é o que devemos fazer para representá-lo bem. Certo. Você está chegando a um bom ponto, que é que tanto eu quanto o Bryce precisamos ser homens humildes que seguem a Cristo. Mas adivinha, senhor, às vezes sou um idiota arrogante. Às vezes sou orgulhoso, e ele também. É por isso que ambos precisamos de Cristo. Ambos precisamos da graça de Deus, porque temos uma propensão natural para o pecado, para sermos obcecados, egocêntricos. Obrigado por levantar essa questão. Tenho amigos católicos, ortodoxos, de várias denominações. Jesus estabeleceu uma igreja, e qual a sua opinião? Tenho amigos católicos, ortodoxos e batistas que vão para o céu. Não tenho denominação. Também tenho amigos católicos que não vão para o céu. Tenho amigos ortodoxos que não vão para o céu. Não é sobre para que lado a árvore balança com o vento. É se ela dá frutos ou não, certo? Então, qual é o fruto? Muitas dessas denominações têm divergências secundárias, por isso são denominações. Mas é uma igreja que crê na Bíblia, eles pregam que Jesus Cristo é o Senhor, que ele viveu uma vida sem pecado, nasceu de uma virgem, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Acho que há coisas cruciais, muito cruciais para a doutrina do cristianismo que nos fazem dizer, poxa, se esta igreja não tem uma dessas coisas, para mim não dá. Mas se esta igreja pode haver questões secundárias que não importam para a salvação, mas poxa, eles realmente pregam os princípios centrais que são verdadeiros, acho que é isso que determina. E às vezes ficamos ofendidos porque não gostamos da embalagem do presente, ok? Só porque minha mãe usa um papel de embrulho brega no Natal, não significa que não vou gostar do que está dentro da caixa, ok? E às vezes as pessoas acreditam em coisas diferentes sobre questões secundárias, seja lá o que for. Mas se as crenças centrais do cristianismo, Deus Trino, Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus que viveu sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou, e nele temos salvação, somos salvos pela graça, mediante a fé, todas essas coisas básicas, se essa igreja prega isso, louvado seja Deus. Sinto que afirmo que o perdoei, ou que perdoei a situação, e eu simplesmente não superei. Mas eu digo que o perdoei. Então, o que significa perdoá-lo de verdade? Ontem de manhã, acordando, me preparando para vir para a ASU, minha carteira foi roubada. E eu tenho um AirTag nela. Eu o rastreei e o encontrei. Não estou brincando.
Eu encontrei, e eu estava com tanta raiva, tipo, esse cara roubou minha carteira, preciso viajar, ele está com o meu documento, rapaz, não era bem pelo dinheiro, ele está com o meu RG, preciso voar, e ao olhá-lo, sinto raiva, mas tenho que decidir. Frustração, raiva. Mesmo sem raiva, eu penso, você me fez mal, me prejudicou. E como se sabe, a ciência prega. Olho por olho, me bateu, bato mais forte. Mas Jesus diz o oposto. Ele diz, se te baterem na face direita, oferece a outra. Então, perdoar não é só por eles, é por você. Se o Bryce guardar ódio e amargura pelo homem que roubou minha carteira, isso vai me ferir muito, não só fisicamente, pois há problemas de saúde quando não perdoamos, mas também espiritualmente. Você realmente quer guardar amargura e falta de perdão para pessoas na sua vida que te fizeram mal? Absolutamente não. Quando a Bíblia nos manda perdoar, é porque não é só por eles, mas por nós. A Bíblia nos diz que o perdão que damos aos outros, recebemos. Isso faz Bryce perceber que somos mais tolerantes com nossos próprios pecados do que com os alheios. Então, quando olho para quem roubou minha carteira e digo, cara, você é um pecador sujo e podre, me fez mal, merece o pior castigo. E então vou para casa e a portas fechadas, reflito sobre a minha própria vida. Eu digo, sim, cara, eu preciso mais do que ele. E isso também me motiva a perdoar. É pensar, eu sei que sou ruim e podre, talvez não roube carteiras, mas já fiz mal, fui orgulhoso, fui raivoso, caí na luxúria. E creio que tudo isso me afasta de Deus. O belo do perdão é que não é só para o outro, é para nós, para a nossa própria alma. E Jesus diz que o seu jugo é leve. E o mais incrível sobre o seu jugo é que ele quase tira o fardo de você. Seu jugo tira todo o seu peso de você. Então, quando sei que Cristo me perdoou, sou impelido a perdoar o homem, mesmo que ele tenha roubado minha carteira, mesmo que eu o tenha confrontado, mesmo que eu estivesse muito frustrado. Louvado seja Deus, fui perdoado e isso me motivou a perdoá-lo. Mas, e como é? Sim, claro. É porque eu, afirmo ter perdoado essas pessoas. Na minha cabeça eu penso, perdoei-os por isso? Bem. Sim. Bem, senti paz quando eu deixei e peguei minha carteira. Ele pediu desculpas e mentiu, disse que ia devolver. Eu tinha quase certeza que ele não pretendia devolver minha carteira. E eu o perdoei naquele momento, e foi bom. E hoje de manhã acordei frustrada, porque ele pegou minha carteira e atrasou o meu dia. Então não acho que o perdão seja um ato único, grandioso, tipo, vou ser só sol e arco-íris para sempre. Há dias em que acordo e pessoas que me fizeram mal, isso me frustra. E às vezes o perdão não é só um ato único. Tenho que pedir a Deus constantemente a força para manter este lugar de perdão no meu coração. Porque há pessoas que me fizeram muito mal e algumas coisas me incomodam mais do que a outros e preciso que Deus me dê força para perdoar. E então acho que isso significa deixar de lado sua coroa de orgulho. Nos dias em que penso, não vou perdoar esse cara por me fazer mal, é um dia em que penso que sou melhor que ele e que ele merece mais do que eu. E às vezes tenho que deixar isso de lado e dizer, puxa, eu também sou um lixo, e louvar a Deus por sua graça e seu perdão. Obrigado por me perdoar, Deus. Agora dá-me força para perdoar esta pessoa. E como posso seguir perdoando esta pessoa? E quando sentires que não podes perdoar, não te sintas louco. Somos seres humanos. Nós lutamos, mas às vezes tem que ser consistente. E eu me pego fazendo isso muito, sim, de nada. Desculpem interromper o vídeo, mas precisamos do vosso apoio. A razão de irmos a camp, cidades sombrias, eventos na América e produzir podcasts é a vossa generosidade financeira. Paulo escreve em 1 Coríntios 9, ele diz, se semeamos entre vós coisas espirituais, não é justo que colhamos as materiais? Vejam, nós fundamos uma ONG antes de iniciar essa jornada de filmar conteúdo evangélico e o colocar na internet, seja podcasts ou vídeos de evangelismo. E tudo isso é por causa da generosidade radical de vocês que conseguimos financiar todas as viagens, convidar todos os convidados e fazer tudo acontecer. Então, se querem continuar a ver estes vídeos e o podcast, que visitemos campers próximo das sociedades mais sombrias, lugares e eventos na América, peço que considerem nos apoiar financeiramente. Orem e perguntem a Deus. Deus, queres que eu participe financeiramente? E se sim, quanto? E podem ir a jesusinthestreet.org, semear uma vez ou mensalmente e fazer parceria conosco para continuar a ver as portas do inferno destruídas. Então, pessoal, orem sobre nos apoiar financeiramente e podem apoiar-nos e doar em jesusinthestreet.org e receberão um recibo dedutível de imposto porque somos uma organização sem fins lucrativos. Então, amo vocês. Obrigado pela compreensão e aproveitem o resto do vídeo. Tenho dificuldade em ser mais guiado pelo Espírito ao orar e ao pregar o Evangelho. Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda é, como não estou muito em casa desde a faculdade, sei, além de ações e oração, como mais posso influenciar a minha família para os ver no céu comigo quando eu passar pelos portões? Sim, ótima pergunta. Bem, eu acho que quando se trata de ser guiado pelo Espírito, temos que lembrar que em João 14, o dom do Espírito Santo é dado a todos os crentes. É um selo no seu coração, primeiro, para que você saiba, mas João 14 diz que o Espírito Santo nos foi dado para nos ensinar, trazer convicção às nossas vidas e coisas do tipo.
O bonito de tomar decisões pensando que Deus nos guia é que se o Bryce vira à esquerda porque acha que Deus o está guiando e eu tomo a decisão e foi a decisão errada, a graça. Porque estou construindo um músculo espiritual de ouvir o Espírito de Deus. Louvado seja Deus, tomei uma decisão pensando que era Deus. Foi a decisão errada. Ok, louvado seja Deus, a graça. Digamos que eu vire à esquerda e seja a decisão certa. Louvo a Deus, estou construindo esse músculo. E creio que Deus nos fala de várias formas pela sua palavra. Muitas vezes Bryce diz, não consigo sentir Deus. E eu digo, cara, ele me escreveu uma carta de amor. Responde a muitas das minhas perguntas e problemas, então leio a sua palavra. Ele pode nos dar sinais, ele pode falar conosco através de pessoas. E por último, acredito que o Espírito Santo pode falar conosco de forma intrusiva. Se Jesus Cristo vive dentro de mim, então ele consome meus pensamentos. Agora, nem todos os meus pensamentos são bons, então tenho que desenvolver esse músculo. Mas às vezes, o Bryce diz, vou dar $5 para este morador de rua. Então há um osso egoísta no meu corpo que queira dar $5 para este morador de rua. Acredito que é o Espírito falando comigo na minha mente e no meu coração, me levando a dar $5 a este homem, conseguir uma refeição para ele, alimentá-lo, seja lá o que for. Então acho que quando começamos a nos aproximar dessas coisas e a desenvolver esses músculos, é assim que aprendemos e crescemos. A Bíblia fala sobre este lugar chamado o lugar secreto. Certo? E Davi diz algo louco no Salmo 63, ele diz, né, Senhor, anseio estar contigo, mas estou numa terra seca e sedenta. Então Davi, eu disse Paulo, Davi reconhece nos Salmos, ele diz, cara, eu pude sentir a tua presença na igreja na quarta noite. Deus, estás tão perto, eu te amo, e aí eu acordo e sinto que nem estás lá. Acho que é algo lindo. O homem segundo o coração de Deus até diz, cara, eu luto para sentir Deus. E então, nesses momentos, vivemos num mundo perverso, vivemos num mundo egoísta. Somos egoístas, temos que arar esta terra seca. Acho ótimo que você ore e busque a palavra de Deus. Continue assim, saiba que Jesus é real e te ama. Ele vai te encontrar. Ele está vivo. Deus está vivo, ativo e em ação. E ele só quer te conhecer mais. Não é loucura, né? Um Deus onisciente, todo-poderoso, que é tão pequeno como um grão de areia, diz, quero ser íntimo de você e te conhecer. Isso é lindo. Agora, com seus amigos, eu acho que e sua família, para alcançá-los, o melhor é estar espiritualmente saudável. Então, a questão é, como tomar decisões para a glória de Deus que levem minha família e amigos a Cristo e coisas assim? O que posso fazer? O que significa tomar uma decisão para a glória de Deus? Devo ir para Stanford fazer pós? Devo ir para Georgia Tech? Devo ficar na ASU? Acredito que tomar decisões para a glória de Deus te prepara melhor espiritualmente. O que você vai fazer e para onde vai para se edificar espiritualmente, que não te drene espiritualmente, para não secar espiritualmente, nem cair numa seca espiritual, certo? Então, quando se trata da sua família, você ora e lê a Bíblia. E algo que me tem convencido é a importância da igreja local. E muitas vezes dizemos, a igreja é ruim, há pessoas que fazem isso, aquilo, são hipócritas. Sim, eles são. Vivemos num mundo de pecado. Somos seres humanos, certo? Mas também há o bem. E Jesus confiou a Pedro o sistema da igreja. Por que a igreja é importante? Comunhão. Quantos de vocês passam por dificuldades, pois o mundo é duro? E eu também. Que bênção é ter irmãos e irmãs na fé para te apoiar quando passas por dificuldades. Que lindo é ser guiado e pastoreado por alguém semanalmente. Se tiver perguntas, envolva-se. E eu realmente acho que, além de orar e ler a sua Bíblia, a igreja é importante. Encontrar uma igreja local que ama a Deus, que prega a verdade e que te encoraja na fé. Porque quando nos submetemos na igreja, ela alimenta a nossa alma. Você não pode estar esgotado para a sua família. É tão difícil e às vezes sentimos que temos que servir aos outros. Jesus era encontrado fugindo da multidão mais do que correndo para ela, porque ele entendia a priorização da solidão com Deus. Temos que ficar a sós com Deus. Temos que cuidar da nossa própria alma se quisermos cuidar de outras pessoas, porque no fim das contas, eu não sou Deus, você não é Deus e vai ser difícil fazer isso sozinhos. Então, eu encorajaria você a se conectar a uma igreja local se ainda não encontrou uma. Existem alguns ministérios universitários incríveis como o que estamos aqui hoje. Nós realmente precisamos de comunidade, pois isso ajuda, né? Tive amigos que pregavam Jesus e hoje odeiam Deus, não creem mais no cristianismo e não sou de fazer suposições, mas muitos deles não estavam conectados à comunidade, se isolaram e se esgotaram. Acho que é difícil e desafiador. É difícil estar sozinho e Deus nos dá comunidade. Espero ter respondido. Podemos perguntar porque em Apocalipse 3:5 diz, quando ele os escreve no livro da vida, nunca os apagará. Mas também diz em Mateus 24:13, mas quem perseverar até o fim será salvo. Sim, boa pergunta. Uma vez salvo, sempre salvo. Esta é a minha opinião. Boa pergunta, mas essas coisas, tipo, uma vez salvo, sempre salvo, tenha em mente, são questões secundárias, certo? Você está bem com Deus? Continue a atiçar esse fogo, certo? Mas ótima pergunta. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sempre que penso, sou salvo, salvo para sempre, penso que as pessoas que fazem essa pergunta são as que lutam para se submeter totalmente a Deus, que há áreas em suas vidas que não querem entregar a Jesus.
E o que ele diz ao homem que se diz cumpridor da lei e justo? Jesus manda, venda tudo, dê seu dinheiro e siga-me. E ele não consegue. Meio dentro e fora. Então, eu acho que quando se trata de uma vez salvo, salvo para sempre, é tipo, quando fazemos essa pergunta, nossa vida parece diferente depois de afirmarmos ter conhecido Jesus do que antes? E a segunda coisa que eu diria é, Paulo, o cristão mais lendário de todos os tempos, um verdadeiro gangster da fé, ele não diz que sua maior conquista foi Deus tê-lo cegado e derrubado e ele ter acreditado nele. Ele não diz que sua maior conquista é a carta que escreveu na prisão, hoje tida como o livro da alegria. Ele diz que sua maior conquista é: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Foi isso que ele disse ser sua maior conquista. Então, o desafio é, não quero pensar em salvo uma vez, salvo para sempre, para ser franco, pois se eu pensar assim, tenho que refletir sobre meu coração e ações, e me pergunto, há algo no meu coração que preciso entregar? Ou algo que faço que me faz sentir assim, que me faz duvidar, questionar minha segurança na fé? E então digo, aviva esse fogo, torna-te mais íntimo de Jesus, siga-o, busque-o e faça o que me aproxima dele, pois se nos achegarmos a Deus, ele se achegará a nós. Podemos ter de Deus o quanto quisermos, e isso é louco de pensar. Posso ter de Jesus Cristo o quanto quiser, mas preciso alimentar essa chama. Eu tenho muitos amigos que sofreram muita dor pessoal e isso os afastou muito de Deus. E eu, sinceramente, não sei como lidar com essa situação. Tipo, como você diria que deveríamos fazer para curar essa dor, essa mágoa profunda causada pelas pessoas que afirmam seguir a Deus, mas agem de maneira completamente oposta? Eu já disse isso várias vezes. Se vocês estão aqui há um tempo, temos que viver o evangelho, cara. Seu amigo já viu tanta gente falar de Jesus e viver de forma oposta. Então, se você fizer o mesmo, só vai confirmar o ponto dele. Então, acho que a primeira coisa é viver o evangelho. Temos que vivê-lo. É isso que amo em Jesus. Ele não apenas diz ao Bryce o que fazer e espera que eu cumpra o padrão, mas ele se humilhou, tornou-se humano, viveu no mesmo mundo perverso que eu e ainda assim, o que ele fez no seu último dia. O último dia dele, se fosse meu último dia, provavelmente iria ao Six Flags, ama o lugar, comeria algo louco, passaria com entes queridos, se soubesse que era o último. Jesus sabia que era seu último dia e lavou os pés do próprio homem que o entregou a Roma para ser morto, certo? Viveu o evangelho. Jesus foi um exemplo vivo, então devemos ser um também. Se Jesus nos mostra que podemos ser exemplos vivos num mundo perverso, então não é um padrão inatingível para nós, mas precisamos da força dele, pois somos falhos, e ele era sem pecado. E a segunda coisa que eu diria é, Dylan, se eu quisesse te conhecer, eu poderia falar com seus amigos sobre você, e eles poderiam me dar uma ideia de quem é Dylan, mas eu não te conheceria de verdade a menos que eu passasse um tempo com você. Então, eu realmente conheceria o Dylan se fôssemos, eu gosto de basquete, então jogamos, se fôssemos comer algo, você ficaria chocado. Se não se conhecem e escolhem alguém aleatório para uma refeição de 2 horas, serão melhores amigos depois. Comemos juntos, fazemos coisas assim, mas se eu quero conhecer o Dylan por quem ele realmente é, eu preciso ir até o Dylan e dizer, Dylan, vamos sair, vamos passar um tempo juntos. E então, acho que você tem que encorajar seus amigos que foram magoados pela igreja, dizendo, ok, você ouve muito sobre esse Jesus, mas você já o conheceu? Porque Jesus diz em Mateus 5, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Você realmente quer? Você tem fome o suficiente para conhecê-lo? Você realmente quer se humilhar e conhecer Jesus? Diz que ele bate a porta do coração querendo cear conosco em Apocalipse. E seu amigo? Sim. Posso te falar sobre ele. Eu sei sobre ele e posso te contar um pouco. Mas se você realmente quer conhecer esse tal de Jesus e ver se ele é de verdade, pergunte a ele. Vá e o investigue. Faça o que o Cliff nos encoraja a fazer. Leia os evangelhos. Verifique a confiabilidade, os relatos de testemunhas. Veja se Jesus realmente é quem ele diz ser. Então, acho que você tem que encorajar seu amigo. Porque se eu vivesse minha vida apenas pelo que as pessoas me disseram sobre quem era Dylan, então provavelmente não seríamos amigos. Pois eu encontraria pessoas que teriam coisas horríveis a dizer sobre você. Há pessoas que falam mal de mim, há pessoas que falam bem de mim, mas não nos conheceríamos se não saíssemos. Faz sentido? Muito legal. Tenho muita gente querida, como amigos e família, e acreditam em Deus, mas não acreditam... Certo. Você acha que tem que ser bom para ir para o céu? E a quem não se acha bom? Ou que crê diferente? Você nunca chegará lá. Você nunca chegará lá se pensar que ir pro céu é por ser uma boa pessoa. Porque vivi num mundo e com um coração partidos e achei que podia alcançar a perfeição. Era impossível. Toda vez que tentei conquistar o amor das pessoas, meu amor era transacional. Nunca funcionou. Então eu perguntaria a eles, e se forem honestos, dirão, você se sente esgotado? Se forem honestos, dirão sim. Se não forem honestos, dirão, não, estou ótimo. Isso é incrível. Não, é horrível ter que conquistar o amor das pessoas. É difícil. E não preciso ganhar o amor de Deus. É me dado de graça. Ele o mostrou. Jesus morreu na cruz, mesmo sabendo que o rejeitariam. Ele ainda ofereceu seu amor, o maior ato de amor, dar a vida por alguém.
Então, a essas pessoas você tem que mostrar o que um relacionamento real com Jesus faz. E se você realmente conhece Jesus, isso transformará suas ações de antes de conhecê-lo para depois. Sua vida será diferente. Quando conto às pessoas coisas que eu fazia no passado, elas não acreditam, mas é porque você está vendo uma perspectiva. Você vê o Bryce transformado, crescendo e aprendendo, o Bryce que tenta muito amar a Deus e depois cai e toma uma decisão tola, e então continua o buscando sem parar, então as boas obras não vão chegar lá. E sinceramente, é o que mais amo nele, pois ia me matar de tanto trabalhar. Eu pensava, nada me tiraria disso, mas não preciso trabalhar, ele fez por mim. E por ter recebido o amor dele, Deus, obrigado pelo que fez por mim, transformou minha vida. Acho que mostrar isso a eles e ter essas conversas cruas e reais. A última coisa que direi é, não é sua culpa. Tire esse peso dos seus ombros. Você pode levar o cavalo à água, mas não pode forçá-lo a beber. Deus nos pede para plantar e regar, mas a Bíblia diz que ele dá o crescimento, Chris não o traz, Bryce não o traz, Deus é quem o traz. E às vezes é uma dura realidade, mas o melhor é só amar bem a família, servi-los, mostrar o coração de Deus na esperança que perguntem, certo? Fale mais do seu relacionamento íntimo com Jesus. Eu também, depois da conversa, penso nisso. Do que eu estava apenas a fazer alusão é... Sim, eu sou fraco. Não consigo fazer sozinho. Tipo, obrigado por reconhecer isso. Porque quando o Bryce tenta microgerenciar a fé dele, eu peco 10 vezes mais, tomo decisões mais estúpidas, me rebelo contra Deus e volto ao meu antigo estilo de vida. Então sim, eu sou fraco. E na verdade, não só cristãos, somos todos fracos. Não me importo com o que digam. Não há pesos que você possa levantar, nem comida saudável que possa comer. Não há um estado saudável em que você possa estar e dizer, estou bem agora, estou bem, posso fazer isso sozinho. Você nunca consegue sozinho. Mesmo que não acredite em nada, quando eu estava no fundo do poço e com raiva de Deus, era tipo, deixa eu agradar as pessoas, deixa eu ter a aprovação dos homens que vai me fazer sentir bem. Talvez não Deus, mas cara, essas pessoas vão me erguer. Que absurdo alguém dizer que você é fraco. Tipo, sim, eu sou, e só preciso de Jesus. E ele transformou minha vida. Todas essas ofensas, tipo, não veja como essa pessoa me odeia, veja como eles são meus melhores amigos, só não sabem ainda. E é louco o que o amor de Cristo fará pelas pessoas. Tipo, eu sou fraco e preciso de alguém fora de mim. E essas pessoas não te odeiam. Mesmo que sejam amigos e discordem, eles não me odeiam. Eles só não o conhecem ainda. Tem uma percepção dele, não o conhecem. E eu disse antes, mas desafie-os. Leiam os evangelhos por si, clamem a Jesus, peçam a Deus para se revelar a vocês e, além disso, leiam sobre a credibilidade da Bíblia. Ele é mesmo quem diz ser e acho que os atrai, mas a opção é deles. Tire a pressão dos seus ombros. Então sou cristão, sempre fui na maior parte, mas recentemente ao começar a faculdade meio que me afastei da minha fé e me centrei apenas nisso. E no que meus pais acreditam, e tenho lutado para encontrar uma fé na bondade e amor de Deus por mim. E por todos, volta ao que ele dizia antes sobre enviar pessoas ao inferno. E se isso é justo e se elas merecem. Porque o livre-arbítrio vale o sofrimento eterno de bilhões de pessoas. Não consigo entender porque para eu ir para o inferno, 100 pessoas precisam queimar. E eu tenho lutado, tentando ver a bondade de Deus nisso. E se ele é bom, não teria sido melhor não ter sido criados? Não é porque uma alma vai ao céu que 100 vão ao inferno. O inferno é justiça e escolha. É como o Cliff disse antes, se eu for assassinar alguém e o policial me prender e ele disser, você assassinou este cara? E eu disser, sim. E aí ele só me levar para o Starbucks, como o Cliff disse, não há justiça ali. Então Deus é amoroso, no sentido de que há justiça, mas também é uma escolha. Deus dá aos seres humanos livre-arbítrio para escolher amá-lo ou não. Então se Deus me controlasse para amá-lo, não seria genuíno. Como Deus sabe que sua criação o ama, se ele controla todos para amá-lo, mas eu tenho a escolha de o escolher ou não. Se eu escolher depositar minha fé e confiança em Jesus, amá-lo e tentar fazê-lo, louvado seja Deus. Isso alegra o coração dele e eu estou unido a ele por toda a eternidade. Mas se eu disser, Deus, não quero depositar minha fé e confiança em ti, quero viver como eu quiser, quero fazer isso. Eles têm uma perspectiva limitada do agora e é sobre mim, tudo é sobre mim. Isso parte o coração de Deus porque o presente está na mesa para todos. Mas Deus respeita as escolhas e concede o desejo. Então, quando penso no inferno, não penso que seja só sofrimento por ser um lugar em chamas e a arder, com todos em chamas, correndo sem cabeça. Acho que é sofrimento porque todo dia, todo ser humano vai estar diante de um Deus onipotente e todo-poderoso. E vai olhá-lo, creia você nele ou não. E nesse momento você vai sentir o poder e a glória dele. E para quem diz que Deus não é real, não quero viver assim, e você vê a coisa mais gloriosa que já viu, e é separado dela por uma eternidade. Acho que é por isso que é tão doloroso. Porque a coisa mais linda e magnífica que já viu, que teve a escolha de viver ou não, foi isso. E outros dizem, tudo bem, se eu quiser crer em Deus, ele precisa descer e se revelar a mim. Ele veio e o matamos, mas foi a vontade do Pai, pois um preço devia ser pago, o pecado, merecemos o castigo, ele nos separa de Deus.
A punição do pecado e desobediência é a morte. Mas Deus nos ama e tem compaixão, viveu vida perfeita e tomou a punição por nós. Então, quando dizemos, cara, não é justo, é um sistema de justiça. Sim, todos são responsabilizados, nossas ações testemunham contra nós, há perdão, graça, misericórdia e uma nova chance em Jesus Cristo. Mas se não aceitarmos esse dom gratuito, temos que arcar com as consequências com nossas ações e Deus concede a escolha que fazemos. Entendeu? Então, diria que o livre-arbítrio vale o risco do inferno? Como assim a chance de todos irem ao inferno? A Bíblia chama Deus de egoísta, que é nosso amor vale a pena. Se nos criou só para amá-lo, adorá-lo. Mas quem não, vai pro inferno. E eu não entendo. Estou tentando... Sim, bem, não fomos criados para nós mesmos. Fomos criados para amar e adorar a Deus. Mas Ele não nos controla. O amor e a adoração devem ser genuínos. Então Ele nos dá a escolha e a respeito. Parte o coração dele quando a sua criação se rebela totalmente contra ele, porque ele quer que se aproximem dele. Então, é impossibilidade, sim, o livre-arbítrio significa que ninguém poderia ir para o céu, mas eu discordo quando olho a Bíblia e vejo alguém como Abraão, Isaac, Jacó, esses caras que, afirmam ser as lendas da fé, lendas do Antigo Testamento. E depois Raabe, a prostituta. Em 2025, seria o que ela faz ali? Porque é uma lenda da fé. Imagina, gente que fala de Jesus na internet e uma modelo do OnlyFans na lista. Por que ela merece estar lá? Não é o rótulo do que ela era antes. É quem ela se tornou em Jesus. Jesus não quer nos cobrir de amor. Ele quer nos transformar em amor. Ele quer nos levar da morte à vida. E pode literalmente limpar nossa ficha no sentido de que você me ofendeu e minha reação inicial é guardar rancor. Mas Jesus pagou exatamente pelo que você me ofendeu. E então agora posso olhar para você com amor e perdão. Então, hipoteticamente, sim, existe a possibilidade de que todos vão para o inferno, mas não acho que isso seja verdade. Pois na Escritura vemos como somos salvos. Somos salvos pela graça através da fé, pela fé e confiança em Cristo. Quem escolhe seguir Jesus tem luz verde e quem o rejeita parte o coração dele, mas ele concede o desejo e acho isso muito justo. Isso responde, ajuda? Sinto que chegamos a um ponto onde nenhuma resposta satisfará a todos. Acho que é 100% só depender de Deus. Bem, como sabe que alguém te ama, entendo que é importante falar sobre livre-arbítrio e como as coisas, mas pense em si por um momento. Como, o que é amor para você? O que isso quer dizer, Porque temos amor e, na ASU, alguns diriam, amor é o sexo que posso ter hoje. Amor seria a sensação que sinto quando drogas ou álcool fazem efeito e me sinto tonto e incrível. Isso é amor de verdade. Ou alguns diriam, são as borboletas que sinto ao ver meu parceiro. Mas eu diria que, claro, talvez essas coisas possam ser verdade, mas não acho que amor seja só um sentimento, porque há dias em que não sinto vontade de amar as pessoas. Então, o que é o amor? Amor é ação. Amor é escolha. A palavra hebraica para o amor de Deus é ahava, e significa dar a vida para alguém. Então, acabamos de nos conhecer, mas se estivéssemos atravessando a faixa de pedestres ali e um caminhão U-Haul estivesse prestes a te atingir e eu te empurrasse para fora do caminho e fosse atingido pelo caminhão e morresse, você diria, puxa, conheci o Bryce por 5 minutos, mas ele realmente me amou. Nós discordamos. Tivemos uma ótima conversa, eu não conseguia entender, mas poxa, ele me amava. Como você sabia? Eu dei minha vida por você e mal nos conhecemos. E então, acho que saber que somos valiosos porque fomos feitos à imagem de Deus, que ele nos valorizou com sua própria vida e saber que sou amado por ele o bastante para um Deus perfeito morrer por um homem imperfeito, isso coloca muita coisa em perspectiva para mim. E isso me torna egoísta a ponto de eu pensar, Deus, só quero me submeter e te amar. Nunca tive ninguém que desse a vida por mim pessoalmente. É verdade que nunca estive no exército, nem em situação onde alguém pudesse dar a vida por mim. Nunca tive ninguém que fizesse isso por mim. Mas prometo, se alguém tomasse uma bala ou morresse por mim, isso significaria o mundo. E ele tomou o castigo mais cruel que eu merecia, que meu pecado lhe causou. Então, além do livre-arbítrio, temos que pensar o que é amor para mim, para nós, qual a definição, como ele se parece, como eu saberia se sou amado, e daí seguir em frente. E o que vos pergunto é, qual a minha definição de amor? Como sei que Deus me ama? Deus provou que me amava? E eu acredito que a prova é que sim. Creio que ele fez. Te desafio. Certo? Valeu, cara. Aperto a mão. Obrigado.